da sua poderosa palavra. Amém? Quero tributar a Deus pela vida do pastor Adalton, que é o presidente aqui da Assembleia de Deus Visão Mundial, em Passos, e com sede nos Estados Unidos. O pastor Adalton é um amigo. Eu tenho amizade com toda a família do pastor Adalton, e para mim é uma satisfação estar aqui. E também é uma satisfação ver o Israel, que é amigo também, tem amizade com toda a família, Família tradicional, Fagundes, e para mim é uma satisfação revê-lo. Irmão, sem perca de tempo, abra a sua Bíblia. Neemias, capítulo de número 1. Já estive participando de um culto hoje, Nosso culto começa às 18 horas. Então, quase todo domingo eu termino ou às vezes de ministrar, e já saio e vou ministrar em outro lugar. Quase todos os domingos. E Deus nos deu essa oportunidade. Amém? Todos se encontraram, diga glória a Deus. Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 1. Se você está aqui, não tem problema, tem telão, senão eu ia falar, se tem alguém sem a Bíblia, se coloque ao lado, porque quando você lê a Bíblia, você é renovado, você é batizado com o Espírito Santo e você é curado por ler a Bíblia. Amém? Diz assim: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém nunca antes estive triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumido as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Amém? Pode tomar assento, glorificando, exaltando o santo nome do Senhor. Irmãos, eu estava pedindo a Deus uma palavra para nossa meditação, para o elevo espiritual da nossa vida. E quando eu estava vindo para cá, Deus me deu duas mensagens. E assentado ali, o Espírito Santo me trouxe fortemente ao livro de Neemias, porque o livro de Neemias é conhecido por nós todos
O interessante é que Neemias significa o Senhor consola. E a Bíblia diz que Neemias, ele era um estadista e ele era patriótico. O interessante é que Neemias, como copeiro real, porque a Bíblia diz que Neemias, ele servia ao rei. E como copeiro real, ele deixou tudo, largou tudo, para estar com o seu povo, para fazer a vontade de Deus, a vontade do Senhor. O interessante, se você observar a vida do profeta Neemias, você vai observar que Neemias, ele servia ao rei. Todos na época do profeta Neemias olhava para Neemias com um olhar diferenciado, porque ser copeiro do rei é um cargo de destaque. Neemias estava tranquilo, estava bem empregado. A leitura que nós acabamos de ler, nós vemos que o rei era um rei que sempre observava o estereótipo, o semblante de Neemias. Neemias sempre apresentava perante o rei com um sorriso estampado no seu rosto. Ele sempre chegava alegre, ele sempre chegava satisfeito, né? Sempre Neemias estava ali, jubilante, né? Tudo era alegria. Mas o interessante, irmãos, que o capítulo de número 1, nós vemos aqui que Neemias, ele estava na fortaleza de Suzã, e ele estava na expectativa de receber a comitiva que viria até Suzã. E nesta comitiva estava o seu irmão Anani, e Neemias estava ansioso porque ele queria receber a notícia do seu povo. A Bíblia diz, irmãos, que Jerusalém era a cidade edificada para que todas as famílias de ano em ano pudessem estar ali, oferecer o seu sacrifício a Deus. E a Bíblia diz que Neemias não estava na sua pátria, mas não por estar na sua pátria, ele não esquecia do seu povo. E a Bíblia diz que quando a comitiva chega até Suzã, até a fortaleza, a Bíblia diz que o seu irmão trouxe uma notícia dos judeus. Só que esta notícia não foi satisfatória, porque às vezes nós queremos uma notícia satisfatória. Quem não quer uma notícia de vitória, uma notícia de bênção? Quem não quer uma notícia de que tudo está bem? Mas não foi a notícia que Neemias recebeu. A Bíblia diz que Anani, ele olha para Neemias e diz: olha, os judeus estão em grande aflição, eles estavam sendo aflitos, eles estavam passando por vergonha. A Bíblia diz que, como não bastasse, os muros de Jerusalém estavam quebrados. Muros se fala de proteção, muros se fala de segurança, e muros derrubados estava dizendo: olha, não tem segurança ali mais em Jerusalém. A Bíblia diz que as portas estavam queimadas a fogo, qualquer um entrava, qualquer um saía. E a Bíblia diz que Anani diz mais: os judeus eram motivos de riso, eles eram motivos de chacota. A Bíblia diz que eles estavam sendo escarnecidos, aonde eles passavam, eles eram motivo de zombaria. A Bíblia diz que havia ira e desprezo, e havia muita conspiração contra o povo judeu.
A Bíblia diz que quando você observava um judeu, aleluia, a expectativa de qualquer um deles era de desânimo, era, aleluia, de desprezo. Eles estavam desanimados de tudo, eles estavam desanimados até mesmo de caminhar. E a Bíblia diz que havia uma ganância egoísta no meio daquele povo. Foi a situação que Anani trouxe, aleluia, para Neemias, uma notícia triste, uma notícia angustiante. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Neemias, ele ouve essa palavra, a Bíblia diz que ele teve uma reação. E qual foi a reação, pastor? A Bíblia diz que Neemias, então, ele se assenta e começa a chorar. Neemias chorava muito, porque ele não conformava com aquela situação. A Bíblia diz que Neemias então começa a lamentar, e não lamentou por algumas horas. A Bíblia diz que entrava dia, saía dia, e Neemias estava lamentando ao Senhor. Eu acredito que ele indagava, ele perguntava a Deus, por que essa situação em Jerusalém? Porque Neemias amava, porque Neemias se preocupava. E o interessante é que a Bíblia diz que Neemias então, ele começa a jejuar, ele começa a orar ao Senhor. E a Bíblia diz que não foi uma oração qualquer. A Bíblia diz que Neemias orou confiando na palavra de Deus. Aí eu pergunto para você nesta noite, aleluia, você se levantou, você veio para este santuário, e eu pergunto para você, como é que está a tua confiança em Deus nesta noite? Olhando para você, eu posso dizer que está tudo bem. Olhando para você, você cantou, você sorriu, bateu palma, esboçou uma reação, estereotipamente tudo vai bem. Mas quando você saiu da tua casa e veio para esse santuário, o Senhor, Ele te conhece e Ele sabe a tua necessidade, e Ele sabe e conhece a maneira que você adentrou aqui nesta noite. Porque quando Neemias chegou diante do rei, a Bíblia diz que o rei conhecia o semblante de Neemias. Quantas vezes no jornadear da nossa existência, nós caminhando na presença de Deus, o inimigo começa a sussurrar no nosso ouvido e a dizer: ei, para que você vai no culto, se Deus não está te ouvindo? O seu problema é grande, a tua dor é grande, a tua luta é insolúvel. Mas o interessante, irmãos, que na presença do rei, o rei não está preocupado se você tem uma formação secular, se você tem um curso teórico, se você sabe falar muito bem os nossos vernáculos. Quando você adentrou daquelas portas para dentro, o rei olhou o teu semblante e ele sabe qual é a tua necessidade aqui nesta noite. Talvez você quer se mostrar forte, talvez você quer se mostrar que tem, mas Deus sabe que nesta noite você necessita de um milagre. A Bíblia diz, irmãos, que a reação de Neemias foi uma reação que ele sentou e orou, lamentou por alguns dias, e jejuou e orou ao Senhor. Eu acostumo dizer, a oração é o único meio que nós temos de comunicação com Deus. Não tem outro método. Eu sempre digo, se você quer ver o céu aberto, ore. A situação pode ser caótica, mas a oração muda a diretriz. A oração muda rumos. A oração muda a vida do ser humano. Se você não tem colocado oração
e jejum na tua vida. Comece a partir de hoje colocar oração e jejum na tua vida. Por que Neemias orou? Porque ele viu que a situação era uma situação impossível. Eu costumo dizer, tem muita gente que diz: Deus, eu estou entregando o meu problema nas tuas mãos. E vem no altar, entrega com a mão direita, mas quer tirar com a esquerda. Enquanto você colocar na mão de Deus e querer tentar dar um jeito na situação, Deus não vai fazer nada por você. Teve uma certa ocasião que Cristo falou: olha, subamos no barco e passamos para outra margem. Foi a palavra de Cristo. E a Bíblia diz que outros barquinhos estavam ao redor. Eu costumo dizer, pastor, esses barquinhos, sabe o que é? São pessoas que estão te observando. São pessoas que estão olhando você na sua trajetória, seu jeito de vestir, seu jeito de falar, estão observando, aleluia, o teu testemunho. Sempre alguém está observando você, observando a tua fé. Porque tem muita gente, como eu falei, entrega o propósito na mão de Deus, de manhã à tarde, aleluia, já se esquece que entregou na mão de Deus, e aí entra em desespero. E enquanto você estiver dando um jeitinho na situação, Deus não vai fazer nada. E a Bíblia diz que quando eles estavam no meio do mar, o que veio? Uma tempestade. Tempestade se fala de luta, tempestade se fala de dificuldade, tempestade se fala daquele momento em que você olha para a direita, não tem saída, olha para a esquerda, deserto, olha para frente, o grande mar. Aí você diz: eu vou recuar, voltar atrás. Aí você olha o implacável exército de Faraó e vem triunfante para te levar cativo novamente para a terra do Egito. Aí você vê que não tem saída, aí você grita: socorro. Porque, irmãos, aí quando você grita socorro, porque quando vem a tempestade, a Bíblia diz que eles estavam tentando tirar a água, dar um jeito na situação, mas quando eles viram que o mar estava bravio, eles gritaram: Jesus, socorre-nos. E onde Jesus estava? Dormindo na popa do barco. Aí quando eles gritam socorro, porque o grito de socorro é uma situação que você não consegue sair sozinho. Pastor, a medicina falou que não tem jeito. O médico colocou um ponto final. O diagnóstico que eu peguei do exame não foi satisfatório. Toda a família entrou em desespero. As palavras que foram ofuscadas contra a minha vida foi para me derrubar, porque tem palavras que doem. Tem palavras que é pior do que um tapa na cara. Ainda mais se elas forem inflamadas pelo diabo. Tem muita gente que não consegue adorar mais, não prega mais, não canta mais, não congrega mais. Por quê? Palavras que foram direcionadas, que fez com que essa pessoa não se levantasse mais. Talvez você está assim, ferido, machucado. Parece que não tem jeito. Bate na porta porque alguém falou que ia te ajudar, mas bateram a porta na tua cara. Aqueles que estavam ao teu redor quando você estava bem, sumiram, desapareceram. Disseram: conta comigo, mas no momento de luta, cadê? Até dentro da tua casa te abandonaram.
Os irmãos se afastaram. É por isso que Neemias orou. Ele sentou, porque tem situações, pastor, que às vezes, o senhor é pastor, a pessoa nos procura e expõe um problema no gabinete. Aí o que você fala? Porque tem situações que não tem palavras. Tem problemas que você se assenta e fala: Senhor, misericórdia. Que prova, que dor, que situação. A Bíblia diz que Neemias, ele não tinha uma reação, chorava. Tem gente, pastor, que não glorifica, não é porque não quer. Tem gente que quando dobra o joelho não sai palavra nenhuma. Ele só geme porque ele sabe que a situação está difícil. Ainda mais nos dias atuais que nós estamos vivendo. A nossa fé sendo bombardeada a todos os momentos. Tem gente que todo momento está jogando algo para dizer: Deus não vai fazer, Deus não faz, a porta não vai se abrir, a enfermidade não vai ser curada, Deus não tem solução. E aí você vem para a igreja com a cabeça cheia. Eu acredito que a primeira reação de Neemias, ele parou, ele ouviu, e ele parou um momento. Porque tem momento que você tem que fazer uma recapitulação. Porque, irmãos, o que é crente ansioso, que depois de uma ansiedade entrou em depressão, irmão, tem que parar. Tem que parar e falar: Espírito Santo, o que é que o Senhor quer de mim? Qual é a decisão a ser tomada nesse momento? Ele senta e chora. Situação de quem não vê no momento uma saída. Aí de repente ele começa a lamentar os porquê. Atitude de Abacuque. Por quê? Porque a violência, porque a perca, porque as adversidades, porque a calúnia, porque a separação, porque o desemprego, tem a lamentação. E é comum na vida de qualquer crente. A gente lamenta, a gente questiona. Ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui é mulher maravilha. Todos somos de carne e osso. Não tem super pastor, não tem grande pregador. Tem homens, vasos de barro, que são usados por Deus com grandes mensagens. Mas por mais eloquente que o pregador seja, tem momentos que ele vai se trancar e ele vai se lamentar e perguntar o porquê. Por que, Deus, se eu sou dizimista, se eu sou ofertante, se eu sou frequente na escola dominical, se eu estou em todos os cultos, sou obediente ao meu pastor, por quê? Tem coisas que Deus vai te responder, mas tem coisas que Deus vai ficar em silêncio, observando a tua fé. Porque tem muita gente que, quando a aprovação vem, Deus fica observando, porque Ele falou: Deus, eu sou fiel até a morte, né? Eu sou fiel, eu sou contigo. Mas quando Deus prova, Ele sai da posição. Quando Ele é cobrado, Ele muda de igreja. E Deus está observando. Tem gente que Deus já falou: anjo, olha lá, meu servo está clamando, vai lá, entrega a vitória para ele. Aí quando o anjo vem com a vitória na mão, que chega na igreja, mas cadê o crente? Saiu da posição. Neemias não. A Bíblia diz que Neemias sentou, chorou, lamentou por alguns dias.
e jejuou. Por que ele jejuou? Ele jejuou orando. O jejum é aquela situação, sabe quando a sua mão não alcança? E aí todo mundo começa a observar e dizer, coitadinho dele, coitadinho dela. Agora eu quero ver ele sair dessa situação. Aí é uma das armas mais poderosas que o crente tem. É quando ele jejua. Porque quando o crente, ele jejua orando, Deus se coloca de pé. Aí Deus, ele está olhando para o crente, orando e jejuando, e o crente está dizendo, Deus, eu reconheço que sou pó, que sou cinza, que sou pequeno, limitado, eu não tenho, eu não posso, eu não sou, mas tu podes, tu e tu és grande para fazer o impossível acontecer na minha vida. Aí Deus se coloca de pé. Aí Deus olha para o crente e fala, olha, quando você pensou que era, quando você pensou que tinha, quando você pensou que podia, você não era, você não tinha e você não podia. Agora que você está orando, jejuando e dizendo que você não tem, você não pode, você não é, agora você tem, você pode, você é, porque a minha presença será contigo. Não adianta, irmão, eu confiar no meu diploma teológico ou de uma forma, nada, irmão. Você pode pegar o diploma, né, enrolar ele, eu tenho vários diplomas, mas você pode enrolar e bater na cabeça do endemoniado, sai demônio, não sai, é papel. E tem crente que não sabe a diferença do A nem do Z, mas quando ele coloca de pé e levanta a mão, não tem capeta do inferno que fique na frente, porque ele é cheio da autoridade, ele é cheio de oração, e ele sabe que tudo aquilo que ele tem não é derivado dele mesmo, mas é produzido pela autoridade do Espírito Santo de Deus. Oração e jejum. O interessante, irmãos, quero abrir um parênteses aqui. Eu falei, os muros derrubados podem tipificar as defesas debilitadas do reino de Deus, né? Às vezes eu estou na presença de Deus, mas eu começo a abrir brecha. Falei isso na igreja. O que é uma brecha? Quem trabalha de carpinteiro sabe. Você vai fazer uma coluna, então você vai, né, colocar ali um madeiramento, vai pregar, parafusar, para encher de concreto, para a forma não abrir. O que é brecha? Aqui nesse púlpito tem, aqui tem uma brecha, né, que são essas divisões, e eu estou vendo que elas estão bem coladas. Mas se tiver uma brechinha pequena e eu pegar uma cunha e bater naquela brechinha, vai ficar fácil para mim, porque depois eu venho com o martelo, eu só vou dar uma batidinha e a brecha vai se abrir. Tem muito crente nos dias atuais que nós estamos vivendo que tem aberto brechas para o inimigo entrar. A Bíblia diz que os muros estavam derrubados, a cerca estava derrubada, as portas queimadas a fogo. Essas brechas são aquele momento que nós estamos talvez em um ambiente festivo. Porque tem muito crente que num ambiente de festa, você não sabe se ele serve a Deus, se ele serve ao mundo. Porque tem gente que nesse ambiente ele é crente, mas dentro de casa ele ouve músicas que não agradam a Deus. Em casa ele ouve funk. O vizinho não sabe se ele é crente. Isso é brecha.
E quando nós abrimos essa brecha, aí fica facinho. O inimigo só vai martelando. Tem muita gente que começou bem. A família toda estava na igreja. Mas alguém abriu uma brecha. Tomar uma cervejinha não tem importância. Eu enterrei meu sobrinho de 34 anos segunda-feira. Minha irmã não tinha dinheiro para pagar o velório e não falou nada para a gente. A hora que abriram o caixão, eu levei um susto. Jogaram ele dentro do caixão, sem nenhuma flor. A hora que abriu, eu assustei. Falei, sangue de Cristo tem poder. Quantas vezes eu cheguei lá e preguei o evangelho para eles, mas eles preferiram a brecha. Eu estou usando aqui, porque antes dele ser internado, começou a sentir dores. Ele dobrou o joelho, pediu perdão para Deus e falou, mãe, eu vou morrer. E morreu. Brecha. Lá eu falei, meu Deus, por que ele não foi para a igreja? Mas não é do meu jeito para vir para a igreja, não é por força, não é violência, tem que se amar, tem que, aleluia, crer no evangelho, falar, não, se eu viver desse jeito eu vou morrer, eu preciso mudar a minha história. Tem muita gente abrindo brecha. Eu conheci famílias inteiras que estavam na presença de Deus. Tinha um, ele era diácono. Ele desviou da igreja, sabe por quê? Ele falou assim, olha, eu saí da igreja por causa de cerveja, por causa de mulher. Eu não suporto uma geladinha, uma cerveja. A esposa era do círculo de oração. Os 2 filhos eram músicos na igreja. Um era guitarrista, o outro baterista. Ele começou a beber, trair a esposa. Passado um certo tempo, os 2 filhos desviaram. A esposa não suportou, porque ele largou da esposa e arrumou outra esposa. Olha o que o diabo faz. Sabe o que ela fez? Deixou o círculo de oração, foi para o mundo, envolveu com um rapazinho. Rapazinho estava com vírus do HIV. Os 2 filhos foram para a festa pagã, católica, quermesse bebida. Saiu uma briga lá no meio. Um dos filhos levou um tiro na cabeça, morreu na hora. O outro levou um tiro e até hoje anda puxando uma perna. E o diabo destruiu a família toda. Brecha. Ah, mas eu vou ouvir só um sertanojo. É brecha. Deus te tirou do Egito, te colocou em Jerusalém. Olha só o que a palavra está falando. Talvez o muro está derrubado na tua vida, as portas estão queimadas a fogo, mas Deus está dizendo, hoje é dia de edificar, reconstruir os muros da tua vida e edificar as portas, porque o Espírito Santo quer fazer uma obra nova na tua vida nesta noite. O que eu quero dizer nesta noite? Através da tua existência, da tua, aleluia, perseverança, e através da tua instrumentalidade, Deus vai fazer uma grande obra na tua família, através de ti, assim diz o Senhor. Aqui, irmãos, é o lugar mais seguro para se estar. Eu falei na igreja hoje, pastor, porque a Bíblia diz, o ladrão, ele fica ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem ele possa tragar. Mas a Bíblia diz que Deus está aqui, ó, ele cuida dos seus filhos, como a galinha cuida dos seus pintainhos. Irmão, já viu uma galinha, quando ela está com os pintainhos debaixo da árvore, vai pegar. Você pode ser monstrego, ela vai em cima de você. Assim é Deus. Deus diz que tu estás debaixo da proteção dEle.
Talvez o diabo sussurrou no teu ouvido: eu vou destruir teu filho, teu casamento, a tua casa, eu vou destruir os teus projetos. Mas eu estou aqui como profeta nesta noite, e o Senhor manda eu te dizer: na tua vida o diabo não vai tocar. Tu está debaixo da proteção de Jeová. Se você querer levantar a tua mão e dar a melhor glória para Ele nessa noite, Ele não vai tocar na tua vida. Por quê, pastor? Porque toda vez que Ele olhar para você, Ele vai dizer: para esse crente eu não posso tocar, porque ele tem algo diferente. Ele é de oração, de jejum, ele é cheio da autoridade na vida dele. E tem uma coisa, irmão: crente de oração é diferente. Quando eu era drogado, eu já contei, não vou contar de novo, sou ex-presidiário. Eu tinha 45 anos de prisão, converti no presídio, aceitei Jesus no presídio, batizei no presídio. E quando eu vi os crentes andando com a Bíblia e folheto, eu vi um brilho. Crente brilha. Crente não é ofuscado, não. Você anda pela rua, mas todo mundo, já viu que um viciado, ou um macumbeiro, alguém não olha nos teus olhos? Porque, irmão, sai fogo. Presença do Espírito Santo. Uma vez nós estávamos no culto, tínhamos 80 jovens no culto. Tinha uma menina profetizando, espírito de engano, não era de Deus. Minha esposa orava e ora muito. E ela estava num canto, a menina estava no outro canto. A hora que a minha esposa levantou e olhou para ela, no olho dela ela caiu endemoniada. Presença. Quando eu me levanto, quando eu começo a consertar os muros que estavam derrubados, quando eu coloco na minha vida uma temporada preliminar de jejum e oração, e isso, irmão, pode ser um tipo de atitude mental que deve preceder a todos os grandes empreendimentos. O que eu quero dizer com isso? Se tu tem um propósito, se tu tem algo grande para fazer, coloca oração e jejum, porque Deus vai trazer a existência até você. Aí, pastor, vou falar uma coisa para o senhor. Deus me revela que aqui dentro, no seu coração, o Senhor tem grandes projetos. Tem projeto que o Senhor não contou para ninguém, só para a tua esposa. E Deus manda eu te dizer: põe jejum, põe oração. Porque o empreendimento que Deus tem colocado no teu coração, porque tem coisas que Deus coloca, a gente pergunta: mas será que é de mim mesmo? Não, Deus colocou no teu coração. E Deus diz: coloca jejum, oração, porque quando eu trazer a existência desses projetos, a cidade de Passos vai ser impactada através da tua vida, assim diz o Senhor. É grande a obra que Deus tem contigo nesse lugar. Porque tem muita gente que passa por aqui e meneia a cabeça, pastor. E é bom porque está sendo gravado. Tem gente que diz: não vai, porque pensa que a obra é tua. Mas quem estabeleceu essa casa aqui nesse lugar foi o próprio Deus. E Deus vai assoprar o nome dessa igreja. E Deus me mostra bandeiras. Bandeiras em São Paulo, bandeiras em muitos lugares. Se prepare, porque Deus vai fazer coisa grande, assim diz o Senhor. E vou falar um negócio aqui, pastor. Se o Espírito Santo não fala na minha boca, o que está saindo da minha boca é mentira. Deus me mostrou esta igreja na cidade de Franca, uma catedral. Estou arrepiando. Não sei se é propósito,
Não sei se o senhor argumentou com alguém, mas Deus me mostrou uma catedral desta igreja, Calabraçu de Comanácia, na cidade de Franca. Se prepare, irmão, porque Deus vai fazer coisa grande através da tua vida. Quantos podem dar glória a Deus nessa noite? Porque Deus vai fazer. O interessante, irmãos, que quando Ele coloca, para me terminar, Ele coloca uma temporada preliminar de jejum e oração. A Bíblia diz que Deus então responde à oração de Neemias. A tua oração não é em vão. A tua oração não vai cair por terra. Porque o Deus que nós servimos é um Deus de resposta. Tem muita gente aqui que está precisando de uma resposta. Tem muita gente aqui que falou: Senhor, hoje à noite fala comigo. Deus está falando. Porque, irmãos, Deus fala por intermédio da sua palavra. E eu já falei em muitos lugares que eu vou. Quando nós saímos de casa, Deus vai usar profeta, vai. Deus vai falar na adoração, vai. Mas quando a Bíblia está aberta, é Deus falando conosco por intermédio dos seus vasos. E o que Deus está falando comigo e com você? Você veio aqui, você pediu uma resposta, você pediu uma confirmação da faculdade, você pediu uma confirmação do curso que você vai fazer, você pediu uma confirmação do trabalho que você está querendo arrumar. Deus está dizendo aqui: eu lhe darei graça aos olhos do rei. Eu confirmarei a minha palavra que eu tenho para a tua vida. Deus está falando com alguém. Vai ter testemunho nesse púlpito. E tem muita gente que vai ser edificado, porque Deus está neste lugar. Deus não independe de casa cheia. Deus não independe de multidão. Deus está onde tem adorador. Se tem adorador, adore, porque Deus está aqui. Deus deu graça para Neemias aos olhos do rei e colocou um projeto no coração de Neemias. Levanta a mão direita, irmão, é profético. Levanta a mão direita. Eu quero profetizar. Deus está colocando um projeto na tua vida. Projeto de vitória, projeto de prosperidade, projeto de casa própria, projeto de um carro, projeto que vai alegrar o teu coração. Eu estou profetizando. Tem demônio caindo por terra, espírito de dúvida que está caindo por terra. Tem projeto para esta igreja nessa noite, e Deus está dizendo: esse projeto vai se confirmar. Se você crê, diga Deus, bem alto, Deus, coloca teu projeto no meu coração nessa noite. Pega essa mão agora direita e coloca no teu coração e diga: Deus, coloca esse projeto. Deus está colocando o projeto aqui nesta noite. Ei, Deus vai mudar o quadro, Deus vai mudar o rumo, Deus vai mudar a diretriz, porque nesta noite Ele está colocando projetos sobre a tua vida. Deus está colocando o projeto. E o que me chama a atenção é que quando esse projeto se concretizar na tua vida, porque tem gente que tem projeto de abrir uma empresa, pastor, está só esperando a confirmação da palavra, e vai chegar aqui, pastor, e a bênção vai ser grande, porque o projeto de Deus para a tua vida é grande.
O projeto de Deus para a tua família é grande, e esse projeto vai se confirmar. E a Bíblia diz, irmão, que quando Deus colocou o projeto no coração de Neemias, quando ele estava orando, a Bíblia diz que Neemias valorizou e colocou em prática o que o Senhor lhe deu. Então, irmão, Deus vai colocar, mas coloque em prática, valoriza. Talvez pode ser aquele cargo que você recebeu no começo do ano, né? Já está no mês de fevereiro, está querendo entregar, porque Deus não falou que vai prosperar, Deus não falou que vai multiplicar. Ah, pastor, mas está difícil o cargo. Mas quem falou que a obra não é difícil? Deus trabalha em cima de fé e perseverança. Deus não faz que nem um hoje instantâneo, não. Ele aproxima de você por etapa. A cada passo que você dá, Deus se aproxima e vai confirmando a obra na tua vida. Então coloque em prática. Davi, quando foi no campo de guerra, ele foi com o quê? Com a cestinha, queijo, né? Tem pregador que fala que Davi era mineiro, e ninguém valorizava a cestinha. Mas da cestinha, para onde Davi foi? Para o palácio, se tornou governador. Tem gente olhando a tua cestinha, ela parece pequenininha, mas foi Deus que colocou, foi Deus que te deu. É nas pequenas coisas que Deus vai te levar para as grandes. Aleluia. Deus tem projeto grande na tua vida, aleluia, e isso vai se confirmar. Varão que estava louvando, saber que você vai para a África, eu já sei, porque o pastor me falou que tem alguém. Eu perguntei, ele que vai para a África? O pastor falou sim, ele e a esposa que estava tocando. Só o que Deus me mostrou espiritualmente, Deus me mostrou você vestido com uma vestimenta de general, e Deus me mostrou várias divisas nesta vestimenta a qual você estava vestido, você e sua esposa. E eu perguntei para Deus: Deus, o que é isso? Deus manda eu te dizer: Deus vai te levar em muitas nações. O que está acontecendo na tua vida é o princípio, é a ponta do iceberg, porque Deus tem uma obra extraordinária na tua vida. Coloque-se de pé, varão. Deus, Ele preparou uma unção diferente para a tua vida hoje. É algo que, quando você começar a caminhar, você vai entender o culto de hoje. Quando você estiver lá, Deus, Ele tem preparado uma unção específica, não produzido pela mente humana, mas algo que Deus está tirando da sala do trono e está colocando sobre a tua vida. O Senhor diz: eu te revisto da minha autoridade, entrego a autoridade nas tuas mãos, e te revisto de uma unção sobrenatural. E digo para ti, filho, calabraçu de comanácia, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas olhe para mim, autor e consumador da tua fé, porque eu farei uma obra nova naquele lugar, através da tua vida, e muitos verão a obra que eu farei através de ti, assim diz o Senhor. Por que Deus está preparando algo? Você já deve conhecer lá melhor do que eu. Você está fazendo um treinamento para ir para lá. Tem duas amigas que foram para lá.
Às vezes você vai estar cultuando, tem feiticeiro que vai entrar e desafiar você. E é por isso que Deus reveste, porque quando você levantar a mão, ele vai cair por terra. Vai cair por terra. Os sinais seguirão os que crerem, em meu nome. E feiticeiro da África, já viu como é que é, né, pastor? O senhor já foi lá. Teve um que entrou no meu site, eu estava orando, ele manifestou na tela do computador. Começou a escrever, irmãos, toda a minha vida. E eu repreendi, orei, a hora que eu saí, era de madrugada, eu estava orando, estava no propósito, 17 horas de oração, pastor. E a hora que eu saí, abri a porta do escritório para ir no quarto, tinha uma cobra negra, de 1,5 metro, tentando entrar dentro do quarto onde estava a Josi e o Davi. Matei, coloquei no Facebook, até o Facebook excluiu meu perfil, tive que fazer outro. E aí, 2 anos atrás, entrou um feiticeiro, outro, lá da África, e mandou uma mensagem assim: e aí, tá tudo bem aí, pastor? Né? E falou assim: eu sou pai de santo. E perguntou, 2 dias depois não estava na Santa Casa. E no mesmo dia que eu fui para a Santa Casa, 5 irmãos lá do Penha, no mesmo instante, foram internados também. 2 deles na UTI. Eu fiquei com as minhas plaquetas em 13 mil. Tinha gente com 50 mil morrendo. Muita gente entrava ali na Santa Casa e embora eu não ia. O médico chegou e falou: olha, está atacando o teu fígado, os teus rins, você não vai sair. O meu travesseiro era a Bíblia, porque, irmãos, quem confia no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. De manhã eles falaram que eu não ia sair, mas eu orei a Deus, fizeram o exame à tarde, e o médico chegou e falou: não sei o que aconteceu, tu vai para a tua casa recuperar lá, porque algo aconteceu na tua vida. É assim que Deus faz. Oração. Olha, eu não sei o que vai acontecer, que depois só me fala, pastor. Mês de fevereiro, irmão, vai ser tanto testemunho, mas conta, irmão. Ainda que você ache que o testemunho é pequeno, conta, porque vai edificar a fé de alguém. Porque Deus me mostrou corrente sendo quebrada aqui nessa noite. Tem milagre para a tua vida, porque esta igreja tem poder de Deus. Coloque-se de pé. A Bíblia diz, irmãos, que Neemias, quando vai para Jerusalém, porque ele achou graça e favor aos olhos do rei. Aí ele falou: agora eu vou construir a cidade. E tem muita gente que pensa assim: não, na obra de Deus eu vou encontrar tapinha nas costas, elogio. Mas não foi isso que Neemias encontrou, não, irmão. Essa caminhada é difícil. Às vezes você aceita Jesus, você perde irmão, porque se afasta, não te visitam por o simples caso que você é crente. Desprezaram os feitos de Neemias, zombaram dele, escarneceram dele, e o pior, pastor, alugaram até os profetas para profetizar contra ele. Tem falso profeta, viu, pastor? É o que mais tem, irmão, cuidado. Porque tem uns profetas, e já viu, eles profetizam na casa do Bertano tal, eles profetizam no monte, aí quando chega na igreja fica tudo emborcado, tudo caladinho. Não, profeta que é profeta, profetiza em qualquer lugar. Profetiza para prefeito, para governador, para deputado, para pastor bigodudo, palitozão, sapato cromo. Ele é profeta. Não tem medo de cara feia, não. Se Deus mandou. E o objetivo, o que era? Parar a obra e o trabalho. Ei, crente, olha aqui para mim.
Quem você tem ouvido? Porque tem um grupo de crentes que prefere ouvir tribuloso, prefere ouvir divisores, do que ouvir um pastor. Tem coisa que acontece quando o pastor vai saber, mas ninguém me contou nada. Ele é o último a saber, mas todo mundo está sabendo. Seja amigo do teu pastor. Cada vez que o seu pastor sentar com você, é porque ele está dizendo: eu zelo pela tua vida. A Bíblia diz, irmãos, que eles queriam parar a obra, que querem parar o teu chamado. Eles querem parar o que você está fazendo na obra de Deus. Não quer ver tua prosperidade. Tem uns que quando você conta teus projetos, ele dá risada. Ele não vê qualidade em você, só vê teus defeitos. Mas Deus, Ele vê tuas qualidades. E Ele te colocou aqui com objetivo. Ele tem uma grande obra na tua vida. E por isso, a Bíblia diz: resistir ao inimigo e ele fugirá de nós. Pastor, eu ouvi palavras que me entristeceu. Eu pensei em parar, mas hoje eu vi que Deus é comigo. Eu não posso parar, eu tenho que reconstruir. Eu tenho que caminhar, eu preciso pregar o Evangelho, eu preciso fazer a obra, eu preciso somar, e eu preciso de uma renovação espiritual. Sai do teu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Só você que sente que você precisa de uma renovação espiritual. Você sabe que Deus tem um objetivo na tua vida, um chamado lindo na tua vida. Vem aqui, Deus vai fazer algo lindo na tua vida. Vem o primeiro, que vem o segundo. Deus vai te renovar, vai te capacitar. Se você estava pensando em desistir, Ele vai te tomar pela mão direita e Ele vai dizer para você: você não vai parar. Venha. A Bíblia diz que o escárnio foi vencido pela confiança em Deus. É confiar, irmão. Ah, mas estão zombando de mim, rindo de mim. Deixa ir, irmão. Eu gosto quando zomba de mim, sabe por quê? Pode zombar hoje, quando eu passar vindo para a igreja. Mas quando eu retornar, eu vou retornar de cabeça erguida e falar: engole Satanás, porque Deus é maior e a minha vitória é grande, porque Deus faz dessa forma. A conspiração foi vencida pela vigilância e oração. Ora, vigia. E o desânimo dos amigos, né? Porque está todo mundo desanimado. Luta, prova, ela é desânimo. A Bíblia fala que foi vencido com a constante coragem. E a ganância egoísta vencida pela repreensão e pelo exemplo de abnegação. Deus está aqui, irmãos. Eu posso sentir Ele aqui. E Ele está trabalhando. Aquele irmão de camisa preta lá atrás, vem cá, vaso. Vem cá. Chamada na tua vida é muito grande, viu? E eu falo vaso porque Deus me mostrou. Você é vaso, escolhido para uma grande obra. Deus manda eu te dizer: tudo aquilo que está torto, Deus vai colocar no lugar. Tem muita gente que às vezes presta a língua para Satanás, mas Deus diz hoje: eu coloco todos por terra, porque sou contigo. E o Senhor diz: calabraçu de comanácia, não preocupe, porque eu sou contigo, assim diz o Senhor. Nós vamos orar por você. Vem cá, você que está com a mão no bolso, isso. Jovem, vem cá, você é de camisa preta. Meu irmão,
Você, estenda a mão assim. Deus está entregando uma grande vitória, uma chave. Não é carro, não é casa, é espiritual. Espiritual. Deus diz que nesta noite, Calabraçude Comanácia, estou entrando, Calabraçude Comanai, com uma grande providência, porque tenho eu falado contigo, concernente à obra que tenho eu na tua vida, e digo, Calabraçude Comanácia, essa promessa se cumprirá e nenhuma vírgula cairá por terra, porque sou Deus que falo, sou Deus que cumpro aquilo que eu falo, e eu falo contigo, filho. É tempo de erguer a cabeça e fazer a minha vontade, porque grande é o reboliço que vou eu fazer na tua vida. E digo para ti, Calabraçude Comanás, tu vai viver o sobrenatural daquilo que eu tenho preparado para ti. E não temas, porque aonde colocares a planta dos teus pés, eu serei contigo, assim diz o Senhor. Vamos orar, irmãos. Vou passar para o pastor. Eu sempre falo, ó, vai passar muito pregador aqui, mas a bênção desta igreja, desse campo, está debaixo da autoridade desse homem de Deus. Quando ele estende a mão e profetiza, irmão, pode ter certeza, no mundo espiritual está sendo gerado. E esse pastor, ele tem, irmãos, o coração para um grande crescimento dessa obra, desse campo, que vai se concretizar, porque Deus, Ele já está trabalhando. Enquanto nós estamos adorando aqui, ó, sabe o que Deus está me revelando? Ele está visitando a casa de crente agora. Ele está visitando filho, filha, está visitando esposa, esposo, noiva, noivo. Ele está visitando parentela. Ele vai trazer para cá, vai dar uma chuveirada do Espírito Santo e vai fazer pregador do Evangelho. Pastor, por favor. Ele vai orar, irmãos. Não sei como que ele vai conduzir. E eu vou descer e vou orar por vocês, amém? Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção.
sonhos, Cumpre a tua vontade. o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Faz a tua vontade, Senhor. Opera no teu jeito. Realiza, Senhor, como o Senhor deseja. Os teus propósitos. Ah, meu Deus. Recebe a unção, Realiza do seu jeito, Senhor. unção Faz de a sua ousadia, unção de Vai, conquista, Espírito Santo. unção de multiplicação. Venha renovar. Recebe a cura, Venha trazer o teu recebe a unção, manifestações. unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Glória a Deus. Oh, glória. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o mesmo que bradar do ar, revela e faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alta, não temas, sou contigo. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper venha ao deserto, haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Amém.
Irmãos, um minuto só. Por favor, se os irmãos quiserem sentar um pouquinho. Nós temos oração aqui na igreja das 6 horas da tarde às 20h30 da noite. A oração das 6 às 7h30. Ela está na direção do presbítero Ronilson. E na quinta-feira também. Então os irmãos têm liberdade para vir e orar de 6 horas da tarde, na terça-feira às 8h30 da noite. Qualquer irmão que quiser passar aqui na igreja nesse período e orar um tempo, você pode vir, que vai estar aberto para você orar. Amém? Outro detalhe, na quinta-feira a oração é das 6 às 7h30. E toda sexta-feira, de 5 às 4 da manhã, tem oração. No primeiro dia de oração, das 5 às 6, obrigado, pastor. Das 5 às 6 da manhã. No primeiro dia de oração, teve o presbítero Ronilson. Eu queria divulgar primeiro, mas ele já veio na primeira sexta, quinta para sexta. Na segunda, teve 3 pessoas. E nessa terceira, quinta para sexta, já tivemos com 4 pessoas na oração. Então os irmãos que querem, se você quer, eu não sei, mas que você precisa, eu sei. Amém? Então, como eu tenho certeza que você precisa, tem a terça-feira de 6 da tarde às 8h30 da noite para você orar, tá? Você não precisa ficar aqui o tempo todo, mas se você ficar aqui 15 minutos orando, 20 minutos, meia hora, pode ficar o tempo que Deus colocar no seu coração. Você vai para sua casa. Se você quiser sair do trabalho direto e passar aqui para orar, você pode. Amém? Mas não deixe de orar. Irmãos amados, a nossa escola dominical está uma bênção, o discipulado está uma bênção. Venham todos no domingo de manhã às 9 horas para receber o ensinamento da palavra do Senhor. E hoje teve algo que aconteceu nesse culto. Aconteceu várias coisas, mas uma das coisas que aconteceu, sinceramente me comoveu. Tem um moço que provavelmente ele é usuário, e não é a primeira vez que ele faz isso. Ele passa ali na porta, entra dentro da igreja rapidinho, coloca a sua oferta sobre a mesa e vai embora. Eu não sei o nome desse moço, não sei, não conheço ele, mas eu gostaria que nessa oração final nós orássemos pela vida dele. E eu quero que você ore para Deus trazer ele de volta. Com certeza ele é alguém que se afastou, mas se ele passa aqui, o coração dele se move, é porque alguma coisa já está acontecendo. Amém? Amanhã é aniversário da irmã Érica. Cadê a Érica? Não, está aqui, irmão. Está aqui, ó. Seu nome está aqui. Amanhã é aniversário da irmã Ivone. E da Érica foi dia 11. Amém? Deus abençoe a irmã Ivone. E Deus abençoe a nossa irmã Érica. Em nome de Jesus. Irmãos, vamos colocar sobre os nossos pés. Nessa oração final, eu quero que os irmãos orem também em favor do irmão Valdir. Ele é amigo nosso, é parente ali próximo, né, da irmã Aline, marido da Elisângela, eu confundo, Rosângela, do Fábio. E eu visitei na UPA num caso muito sério, muito grave. Eu não sei como está hoje, mas eu quero que a igreja apresente esse moço, porque eu já vi esse moço chorar aqui dentro da igreja, se sentia de Deus, e ele se afastou. Vamos orar para Deus dar uma oportunidade para o Valdir, para Deus trazer ele de volta, e ele voltar para a presença do Senhor, e servir a Deus o resto da sua vida. Amém?
no seu lugar, encurve sua cabeça e ore. Pode orar, meus irmãos. Maravilhoso Deus, vamos estar orando. Deus, nós estamos aqui, Senhor Jesus, nessa noite, Pai. Mais um culto de adoração a Ti. Nós entregamos, ó Deus, a nossa vida, entregamos a nossa família, a nossa casa. Como o primeiro dia da semana, Pai, nós pedimos ao Senhor, Deus, Senhor, venha cobrir com Teu sangue, Pai. Jesus, cada projeto, Pai. Ó Jesus amado Deus, cada sonho, ó Pai, aqui, Senhor Deus, que foi depositado diante do Senhor, Pai, que o Senhor venha fazer a obra. Espírito Santo da verdade, Pai, nós agradecemos ao Senhor, Pai, pelo privilégio de nós podermos estarmos aqui, Deus, a Te adorar, bem dizer o Teu santo e poderoso nome. Pai, esse homem, Pai, que veio na escola bíblica, Pai, entregou, Pai, depositou, Pai, querido, essa oferta. Pai, só venha visitar ele, ó Pai, querido Deus, querido, o seu coração. Pai, não sabemos, ó Pai, quem é, Pai, mas o Senhor sabe, Pai, conhece, Pai, Espírito Santo. Pai, só venha trazer ele, Pai, que ele restaurar a vida desse homem. Pai, restaura, Pai, querido Deus, a sua vida, a sua casa, a sua família. Pai, querido Deus, não somente ele, mas, Pai, aqueles que estão passando na porta dessa igreja, ouvir a Tua palavra, Pai, os vizinhos da direita, da esquerda, na nossa frente, Pai, onde que o som desse microfone chegar, Pai, que vidas iam ser libertas, ó Pai, pelo Teu poder. Espírito Santo da verdade, Jesus, toma, Pai, cada vida, Pai, aqueles que necessitam de um milagre, Espírito Santo, Jesus, nós pedimos a Ti que só venha operar nessa noite. Jesus, nós Te agradecemos, ó Pai, neste lugar, Pai, pela Tua presença, Pai, por nós podermos sentir, Pai, o Teu poder. Jesus amado Deus, vidas sendo curadas aqui nessa noite. Pai querido Deus, tremendo meu Pai, leva-nos em paz. Deus, nos dá um dia abençoado amanhã, uma semana de vitória. Pai querido Deus, cheio de bênção, de graça. Pai querido Deus, que vidas, ó Pai, venha sair daqui nessa noite restaurada, transformada, Pai, pelo Teu poder. Pai, assim nós pedimos a Ti, Jesus, fique conosco. Pai querido Deus, não retire de nós o Teu Santo Espírito. Espírito Santo da verdade, nós Te agradecemos desde já, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta as suas mãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, todos digamos juntos, amém. Deus abençoe a todos. Pra me ver. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, que acalma o vento, aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Sobre as águas, faz chover, deserto vem ao deserto, haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Oh, Senhor, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar
poça do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, é sério, faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já fez um caminho aberto sobre as águas, faz romper muitas fontes em eu ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já fez um caminho aberto sobre as águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá chuvas que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Ainda para sempre, leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Oh, glória! Zazá. A Nicole.